No Caminhos da Reportagem de hoje, você vai conhecer a cultura, os hábitos, o dia a dia de 5 povos. Fizemos uma viagem pela Alemanha, Portugal, Ucrânia, Japão e países árabes. Tudo isso sem sair do Brasil. Cidades do sul do país colonizadas por imigrantes há 50, 100, 130 anos e que até hoje preservam as tradições. Estrangeiros, descendentes e brasileiros vivendo juntos em harmonia e praticando dia a dia o intercâmbio cultural. Povos diferentes, pessoas iguais. Agora, no Caminhos da Reportagem. Watashi wa Brasil jin de. Eu sou brasileira. Me brasilite. Ane brasilia. Ich bin Brasilianer. É brasiliana. Eu sou brasileiro. Watashi wa Brasil jin desu. Eu sou brasileira. Temos orgulho de ser brasileiras. Rostos e sotaques tão diferentes em uma mesma nacionalidade. São todos brasileiros. A chegada de imigrantes de origens tão diversas começou no final do século XIX, quando se vê a necessidade de substituir a mão de obra escrava no Brasil. O governo imperial, diante da iminência do fim do tráfico, se preocupou muito em fazer esforços para promover a imigração. E fez isso através do Ministério de Negócios do Império, que tinha um setor chamado Inspetoria de Terras e Colonização, né? E que vai fazer uma série de promoções nesse sentido. A chegada dos imigrantes coincide com a diversificação dos padrões agrícolas, principalmente no sul do país. O café do Vale do Paraíba estava já decadente e os novos setores do Oeste Paulista já estava maduro e os novos setores que vão se expandir, que são as frentes pioneiras de São Paulo, do Paraná, etc., né, já vão usar maciçamente esses imigrantes. No sul do Brasil, a ocupação, né, sempre foi uma ocupação meio descentralizada. Quer dizer, não houve uma ocupação como houve no caso do Rio de Janeiro ou de São Paulo, muito direcionada para um produto só. Você vai ter uma agricultura diversificada, vai ter o que o Antônio Barros Castro chamou de uma industrialização descentralizada, voltada, pequena, voltada para o mercado interno. Nossa viagem começa em Florianópolis, conhecida também como a Ilha da Magia, no litoral de Santa Catarina. Uma cidade colonizada pelos açorianos, portugueses das Ilhas dos Açores. O arquipélago fica ao norte do Oceano Atlântico. Foi de lá que vieram cerca de 10 mil imigrantes entre 1748 e 1756. E se instalaram em Florianópolis. Houve um período na história que foi a União Ibérica, onde Portugal e Espanha tornaram-se um país só. Depois dessa dissolução da União Ibérica, começa o conflito aqui no sul do Brasil para saber de quem é essa terra, é de Portugal, é de Espanha. Então Portugal resolve dois problemas com apenas uma ação. Ele promove a migração de casais açorianos para o sul do Brasil. Lá nos Açores, se tinha enfrentado recentemente abalos sísmicos, terremotos, então estava muita gente desabrigada, a terra estava concentrada na mão de poucas pessoas. Então o governo publica um edital régio em 1746, convidando casais açorianos para migrarem para o sul do Brasil e ocupar essas terras aqui. Como todo governo ofereceu mundos e fundos, transporte, terras, ferramentas, e que nada disso foi cumprido praticamente. Então, muita gente se alistou para vir. Em 8 anos, chegou aproximadamente 10 mil açorianos para ocupar o litoral de Santa Catarina. E uma proposta que deu muito certa foi migrações em casais.
famílias constituídas. Só podia migrar famílias, e de preferência famílias mais novas, porque a intenção era ocupar a terra. Então o que eles fizeram com essas famílias? Pegaram uma família de lá e simplesmente mudaram para cá. Ela veio com o seu jeito de viver, de produzir os alimentos, os seus vestimentos, os seus utensílios, as suas crenças, os seus mitos, a sua religiosidade. Trouxe tudo para cá. Passados mais de 300 anos, a cultura açoriana ainda está muito viva. A começar pela arquitetura. Casas, igrejas, lojas, o mercado central. É inegável a atmosfera portuguesa. Nós vamos conhecer agora uma típica casa açoriana. A residência foi construída em 1793. Boa! Olá! Obrigado por nos receber. Professor Nereu é sociólogo, descendente de açoriano. Ele restaurou essa casa que hoje funciona como museu. A casa mantém características da época que os açorianos chegaram aqui em Florianópolis, os móveis, a arquitetura, alguns equipamentos que eram utilizados, como por exemplo aqui, ó, a almofada das rendeiras. Professor, a gente percebe que em Florianópolis existem ainda muitas casas que mantêm essas características. Sim, sem dúvida, porque isso é até uma política de preservação para preservar a memória da contribuição açoriana. Então, quanto mais janelas, melhor. A casa com 2 janelas era uma casa de família de pequenas posses. Quando a família tinha um pouco mais de posse, 3 janelas, mais posses, 4, assim sucessivamente. Media-se o poder financeiro da família pelo número de janelas que tinha a casa. Ao lado do museu, um engenho de farinha, idêntico aos usados pelos açorianos. A pesca e a produção de farinha de mandioca eram as principais atividades dos imigrantes quando chegaram na região. Eram 3 homens básicos a trabalhar. Um que trabalhava aqui nesse local chamava de cevar a raiz, ele era cevador, a roda cevadeira. Havia um outro homem que trabalhava na prensa, para prensar a massa ralada, para enxugá-la, tirar o ácido cianídrico, portanto, tirar a acidez da raiz da mandioca e deixá-la enxuta. Outros que peneiravam a farinha e depois finalizava aqui no forno, que seria, vamos dizer, a última etapa do fabrico da farinha. Muitas famílias ainda vivem da farinha e, apesar da modernidade e da possibilidade de usar caminhões, o transporte é feito como antigamente, usando carros de boi. Eles tinham uma melodia que dava um compasso do boi trabalhar rodando esta roda. O boi engatado na manjarra e no canzil, ele girava este equipamento e dizia assim, ó: no engenho de farinha, tinha que ter 3 cantadores, As pessoas têm um orgulho dessa cultura, dessa tradição, dos hábitos que eles herdaram desses antepassados, de 7ª, 8ª e às vezes até 9ª geração, que trouxeram para cá e foi passando de pai para filho e chegou até nós. E muitas pessoas dessas nem conhecem os Açores. As pessoas fazem questão de dizer, eu sou açoriano, apesar de ter nascido no Brasil e nem ter conhecido os Açores. Os que nascem em Florianópolis são chamados de manezinho. Significa que são da terra, são nativos. Uma forma carinhosa, eles gostam de ser chamados assim. E não é que o apelido manezinho também é de origem açoriana? O manezinho começou justamente um diminutivo do Manuel, virou manezinho e virou manezinho. Mas quando começou isso, começou de uma forma pejorativa. Tá? Na migração, os